tarde a todos, pessoal. A gente hoje chega no último dia da Semana da Inovação, que é uma realização do Orion Park. E também estamos aqui junto nesse espaço com o Sebrae, com a Fiesc, SESI, Senai, IEL. E gostaríamos de agradecer também a FAPESC, né, fonte do fomento para a realização dessa nossa semana. E aí deixo os nossos convidados especiais, né, que vão falar sobre a trilha empreendedora de Lages. Começo aí com o senhor Vitor, que vai iniciar a fala, e logo em seguida os demais convidados, né, a Ari, o Juliano e o Cassiano, vão falar sobre essa trilha empreendedora de Lages. Perfeito, obrigado, Lilian. A apresentação está na mão. Vamos testar aqui. Show de bola. Então, galera, boa tarde. Agradeço a presença de vocês aqui. Meu nome é Vitor e hoje a nossa apresentação vai ser dividida em 4 partes. Num primeiro momento, eu vou estar falando sobre o que é o ecossistema local de inovação. Depois, o Juliano vai falar sobre o histórico do trabalho que a gente veio fazendo aqui em Lages. Depois, o Cassiano vai apresentar o que a gente está fazendo no momento, que está sendo desenvolvido. E fecharemos com a Ari, que vai apresentar o resultado de alguns trabalhos já realizados. Entre eles, a Jornada Empreendedora, que é um trabalho onde nós apresentamos dezenas de oportunidades que a gente tem aqui na nossa própria região para todo mundo aproveitar. Ecossistema local de inovação. Vamos dividir isso em 3 partes. Primeiro, vamos falar o que é inovação. A inovação não é algo tão mirabolante nem sempre tão disruptiva. O que a inovação tem que ter? Ela tem que explorar novas ideias, gerar valor e atender necessidades de mercado. Tem uma frase muito famosa que diz: inovação só é inovação quando gera nota fiscal. Então, para você chamar algo de inovação, você tem que agregar valor, tem que solucionar a necessidade de alguém e isso atender ao mercado. Tem que ter um mercado para que isso realmente rode. E a inovação, ela pode acontecer de diversas maneiras. Aqui tem um círculo com 10 tipos de inovação diferentes, mas resumindo, você pode ter inovação de processo, uma inovação de produto, uma inovação local, inclusive. Então, um exemplo muito prático é: temos lá a Tesla fazendo carros autônomos, a China com carros autônomos, com robótica, e isso não existe em Lages ou na nossa região. Uma empresa pode surgir, importar isso, ou começar a desenvolver localmente, e isso vai ser uma inovação local. Mas, por mais que isso exista em outra região ou em outro local do mundo, localmente isso será uma inovação também. Dentro de uma empresa, uma otimização de processo também é uma inovação. É uma inovação incremental, é um pouquinho, algo que você mudou e que ajustou, mas que está agregando muito valor para o teu negócio, para o teu time, para as pessoas que você está trabalhando junto. Então, uma inovação pode ser desde algo extremamente simples a inovações disruptivas, como foi o smartphone, inteligência artificial vencendo agora. Ecossistema. Essa palavra a gente pegou emprestada da biologia, porque a inovação é um ecossistema de empreendedorismo, um ecossistema de negócios, funciona de uma forma bem correlata à teoria e conceito de ecossistema da biologia. Então, nós temos um organismo, que pode ser um CPF, pode ser um CNPJ, uma entidade, uma empresa, de forma individual, uma instituição. A partir do momento que temos algumas empresas, algumas instituições, algumas universidades, nós vamos ter uma população disso. Quando estão em conjunto uma comunidade, então a gente chega num nível de ecossistema, onde organismos e populações diferentes coexistem, apoiando uns aos outros e cada um com sua função. Ok? Dentro do ecossistema de inovação, do ecossistema de startups, do ecossistema de empreendedorismo, a gente fala muito sobre a quádrupla hélice, que é a sociedade, governo, empresas e universidade. Então, a gente fala que essas entidades, esses grupos, eles têm que estar trabalhando em conjunto para que o ecossistema rode. Ontem a gente teve a palestra do Santiago Uribe,
falando do Pacto de Aceleração Territorial, de mudança de ecossistema, em que ele trouxe a óctupla hélice. Então, ele colocou mais elementos aqui. Ele colocou mais natureza, comunidade e também tradição. Que para você inovar, você não deixa para trás o que existe. Então, você olha já para os recursos que você já tem, para a história que já existe, para você inovar em cima disso de uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente. E aqui você consegue destrinchar essa óctupla hélice, ou quádrupla hélice, em vários elementos. Instituições de fomento, investidor, grandes empresas, prestador de serviço. Um ecossistema maduro, ele demora anos para ser construído, para ser desenvolvido. Não é de um momento para outro que você vai ter instituições de ensino com todos os cursos necessários para fomentar a inovação na tua região, com a qualidade necessária, que você vai ter empresas de sucesso, com cases de sucesso bem desenvolvidos, com centros de tecnologia, com eventos como a Expo Lages, com movimentos de comunidade, network e negócios, que fluem o suficiente para o ecossistema executar, fluir e funcionar de uma forma ágil. E é uma coisa que está sempre em evolução. Então, é dezenas de anos para chegar num grau de maturidade alto e ad infinitum aí para continuar evoluindo, que é justamente o trabalho da inovação, sempre em busca de melhoria, sempre em busca de maior impacto socioeconômico de uma forma sustentável. E local, porque a gente pode olhar o ecossistema de diversos olhares. A gente tem o ecossistema que está acontecendo agora aqui na Expo Lages, com seus negócios, com a galera da organização, com o staff, com nós aqui, com participantes, com talkers. A gente pode olhar a nível Lages, a nível região serrana, estadual, nacional e mundial. Então, chegamos na junção de tudo isso, no ecossistema local de inovação. O que a gente quer falar com o ecossistema local de inovação? É um trabalho que vem sendo desenvolvido com foco olhar principalmente Lages, mas claro que tem um impacto região serrana, tem um impacto estadual, porque Lages se destaca por isso. E como que a gente desenvolve isso, conectando todas aquelas instituições, atores, então governo, instituições de ensino, centros de inovação, para a gente inovar em Lages, trazendo um resultado para todo mundo que está envolvido, de forma direta. Então, como que a gente consegue movimentar isso? É um trabalho que vem sendo feito há alguns anos já, e agora instituiu-se uma governança. Só que essa governança não é um grupo de pessoas que mandaremos a inovação em Lages. Não, é um grupo de pessoas que está olhando para o que existe e conectando as pontas. Então, como que a gente pega cada indivíduo, cada comunidade desse ecossistema e conecta de uma forma fluida para gerar inovação e impacto socioeconômico de forma sustentável aqui na nossa região. E é com isso que agora eu abro a nossa conversa e vou passar a palavra para o Juliano, que ele vai começar a explicar todo o histórico do trabalho que vem sendo feito e depois para o Cassiano, para ele mostrar o que realmente a gente está fazendo hoje. Muito obrigado, pessoal. Vai lá, Juliano. Alô, alô. Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Juliano e também estou participando desse movimento da inovação aqui na nossa região, né? E vou trazer para vocês como que aconteceu, como que é esse histórico até agora do que está sendo feito, de como nós estamos organizando a governança e deixando esse movimento, né, de forma orgânica no nosso município, na nossa região. Então, tudo começou, né, quando o Sebrae capitaneou esse movimento e trouxe para a gente, trouxe para a região, uma série de workshops para começar a desenvolver o planejamento estratégico do ecossistema local de inovação. Então, sempre foi uma premissa do movimento que realizássemos workshops itinerantes, né, para que as instituições, todos os participantes se sentissem efetivamente parte do ecossistema, parte dessa construção. Então, trouxe alguns exemplos aqui dos locais onde nós realizamos os primeiros workshops para essa construção. Tá? E dentro dos objetivos que foram traçados com toda essa equipe, com todas essas pessoas que puderam contribuir para o ecossistema local de inovação,
estabeleceu-se que nós tínhamos que ter a nossa governança baseada em 3 pilares, né? O papel estratégico dessa governança, sustentação ao plano estratégico, isso tinha que ser sustentável, logicamente, e também representatividade e legitimidade desse movimento do ecossistema local de inovação. Bem, após passado esses primeiros momentos, estabeleceu-se ali, como o Vitor falou, né, as 4 hélices, as 5 hélices que deram sustentação ao movimento. E aí nós podemos identificar quais foram os atores que efetivamente participaram do movimento. E aqui eu confesso para vocês que me sentia um pouco inquieto, né? Ainda fora do movimento, mas já sabendo que alguma coisa acontecia, e eu vou explicar por quê. Né? Eu sou empregado da Celesc Distribuição aqui em Lages, né? Já há quase 20 anos atuando como engenheiro eletricista aqui na região, e não via como o ecossistema não se desenvolver sem a nossa participação. Né? Nós temos aqui um lema que nós trazemos na nossa empresa, que o empreendedorismo e a inovação da Serra Catarinense tem a nossa energia, né? E aí nós também tínhamos um movimento paralelo de inovação na nossa empresa e que nós víamos muita aderência com o movimento local. E aqui eu trago para vocês alguma coisa que nós já realizamos dentro da nossa empresa, justamente para chamar a atenção de demais atores, haja vista que nós temos um cenário de uma empresa pública tradicional e também regulada, e aí vocês imaginam como é difícil você trabalhar inovação dentro desse cenário, né? Mas, de toda forma, com ações e atitudes que promovem a cultura de inovação na empresa, nós conseguimos desmistificar essa questão da inovação e tratar e trazer a nossa empresa para dentro do ecossistema local de inovação também, né? Mas tudo isso começou na nossa empresa a partir do momento que no plano diretor foi estabelecido inovação como uma ação estratégica da companhia, para que nós pudéssemos sim buscar a nossa sustentabilidade e também a parcerias com os ecossistemas locais, tendo em vista aquilo que eu falei para vocês, né? Nós somos uma empresa pública e nada mais aderente à nossa realidade que devolver a nossa condição de empresa pública para a sociedade, fazer de fato o nosso papel, não só na distribuição de energia, mas empoderando o empreendedorismo, a inovação e sendo suporte para que isso aconteça, né? E aí a inovação aparece dentro de uma das 7 iniciativas estratégicas, apareceu em 2023 e permanece até hoje dentro do nosso plano diretor, né? Sobretudo com um grande desafio que nós temos, né? Que é a abertura do mercado para os nossos consumidores. Então, naturalmente, nós tínhamos que sair da nossa zona de conforto e nos tornarmos uma empresa inovadora para que nós pudéssemos vencer esse desafio que foi posto. E aí foi muito interessante, porque nós, no nosso programa de inovação Celesc, a diretoria decidiu que nós teríamos comissões de inovação nas 16 agências regionais que compõem toda a nossa estrutura administrativa no estado de Santa Catarina. E essas comissões de inovação têm alguns propósitos, né? Dentre eles, promover o fomento da cultura interna na nossa empresa. Então, a inovação fechada, sim, nós temos que desenvolver isso, mas também realizar a conexão com o ecossistema local de cada uma de nossas regiões, certo? Então, isso foi algo que foi estabelecido e que cada comissão deveria iniciar esse papel, certo? E aí, dentro da nossa comissão em Lages, logicamente que nós começamos a fazer as parcerias, procurar os atores que desenvolvem inovação aqui no nosso município. E levamos alguns de nossos eventos, algumas de nossas reuniões para dentro do Orion Park. E nesse caminho nós tivemos aí uma via de mão dupla, né? Primeiro, dizendo que a Celesc sim estava com as portas abertas para a inovação na nossa região, mas também conseguimos trabalhar a inovação fechada, onde os nossos colaboradores, os meus colegas de trabalho, puderam conhecer também como que funciona a inovação na nossa região.
E aí esse foi o ganho que nós tivemos, né? Porque trabalhar a inovação naquele cenário que eu falei para vocês implica nós mudarmos a cultura de uma empresa tradicional, regulada e pública com vistas à inovação. Então, algumas ações, como você aproximar do ecossistema local toda essa comunidade de parceiros que nós temos, faz todo sentido. No desenvolvimento, né, dessas atividades que nós propusemos dentro da nossa empresa, nós também levamos os nossos colaboradores a participar do Startup Weekend promovido pelo Orion Park, certo? A fim de capacitar, de desenvolver e de chamar a atenção também para o empreendedorismo, para o intraempreendedorismo. Mas mais importante que isso, né, é que as pessoas realmente tenham essa cultura bem desenvolvida. E dentro de algumas providências que nós fizemos a previsão, o Startup Weekend pôde servir também de valorização do nosso empregado, uma vez que nós conseguimos colocar dentro do nosso plano de cargos e salários, né, participação em eventos relacionados à inovação. Outro evento que nós estivemos bastante presentes esse ano foi o Reuni Challenge, né? Então, fez todo sentido para nós e tivemos uma grande visibilidade, né? Você levando dores da Celesc para serem discutidas no maior evento de empreendedorismo universitário do Brasil, é algo assim que foi muito gratificante para a nossa empresa, porque, de fato, nós podemos ter algumas devolutivas bem aderentes ao que nós imaginávamos, né, ao que nós necessitávamos, mas também chamar atenção para esse público externo, para o público empreendedor das universidades, das dores realmente que um negócio energia existe, que o negócio energia exige. E aí é muito interessante tratarmos desse assunto, porque quando nós levamos dores do mercado da energia para ser discutida num evento desse porte, você está levando dores de quase 65 distribuidoras do Brasil todo, né? Porque os problemas que as demais distribuidoras de energia têm são os mesmos que os nossos. Apenas muda uma questão geográfica, muda alguma questão estratégica, mas todas as dificuldades que nós temos, as outras distribuidoras de energia têm. Então é algo assim de total realidade do negócio e que você tem um poder de escala bastante grande para aqueles empreendedores que realmente puderem desenvolver negócios nesse sentido. E aí, voltando ao início da minha fala, né, me deixava inquieto por quê? Porque a nossa empresa não estava participando do envolvimento dos atores locais, né? Então, a partir de um convite também do Sebrae, nós pudemos compor esse quadro e agora estamos realmente presentes e tentando fazer a devolutiva que eu falei para vocês, enquanto empresa pública, devolutiva para a sociedade, que faz todo sentido com o nosso papel no nosso mercado. Mas trazendo também o que estava sendo discutido naquele momento, né? As áreas tecnológicas prioritárias foram a bioagritec, metalmecânica e TIC, telecom, hardware e software, certo? E naquele momento também de estabelecimento da governança, nós tínhamos um grau de maturidade ainda na nossa região considerado inicial, e aí abriu um monte de oportunidades, né? Tínhamos um campo bastante vasto aí para nós evoluirmos, e por isso que é interessante e muito necessário que nós pudemos compor esse grupo de maneira tão coesa e que possa levar aí o nosso grau de maturidade para níveis mais elevados. Dentro do plano de ação, um deles que chama atenção e faz todo sentido para o nosso grupo, né, é a integração entre os principais atores. Então, nós batalhamos bastante sobre isso, né, e começamos a estabelecer resultados, como, por exemplo, o mapeamento dos principais atores da região. Então, saber quais são os atores que deveriam estar conosco, mas também desenvolvendo reuniões volantes, então, mantendo aquela característica de nós estarmos nos reunindo nas empresas, nas instituições, para que todos se sentissem efetivamente engajados e participantes desse processo.
Além disso, nós desenvolvemos, né, e tínhamos desenvolvido o planejamento de uma maneira muito clara. Então, nós tínhamos que estar focado nos ambientes de inovação, integrando cada vez mais esses atores. Tínhamos que estar observando a lei de inovação, que efetivamente saiu do papel, mas nós temos algo que tem que ser resolvido para os nossos governantes, né, que não basta sair do papel, mas sim aplicar a lei de inovação de uma maneira bastante efetiva, né? Além do protagonismo empresarial, que é fomentar a participação e também fomentar o capital, os investimentos que precisam ser adequados, né, para que o nosso ecossistema realmente se desenvolva. Mas o que nós estamos desenvolvendo de fato, né? Desenvolvendo de fato quais são as nossas ações, né? Hoje nós temos 4 grupos em andamento, né? Um grupo que trata a metodologia, para que nós possamos manter essa metodologia bastante ativa. O grupo de eventos, missões e capacitações, o grupo de comunicação, o grupo de novas empresas e também o grupo de fomento dos investimentos. Desses 5 grupos, nós tiramos as ações efetivas que nós vamos desenvolver nesse ecossistema, com vistas a ter um engajamento cada vez mais amplo e efetivo do nosso grupo. Como eu falei para vocês, os grupos de trabalho ainda desenvolvem as reuniões itinerantes, né? Então, tem 3 exemplos aqui das nossas últimas reuniões. E no nosso eixo de protagonismo empresarial, na metade desse ano nós desenvolvemos um curso de inovação na prática, onde nós convidamos vários atores de nossa região para que pudessem participar e se capacitar em relação à inovação, a fim de que nós mantivéssemos esse engajamento, né, e chamássemos a atenção da inovação para o maior público possível. Logicamente que esse curso, ele serviu também, né, como eu já falei para vocês, para desmistificar essa questão da inovação, né, para todos estarem alinhados à questão da inovação como uma ação de incremento, como o Vitor falou anteriormente, uma ação de um novo negócio, mas algo que realmente chamasse atenção e não que todos que estivessem lá participando não quebrassem aquela barreira cultural de que inovação fosse algo que eu não sou capaz de fazer ou algo que realmente fosse muito difícil de alcançar. O que nós estamos pensando agora, pessoal, é trazer algo voltado ao capital. Já tem algo bastante, um planejamento já bastante avançado nesse sentido, onde nós vamos focar no fomento, investimento e legislação, e todos os nossos grupos de trabalho vão trabalhar para isso, né? Tratando da metodologia, aproximando as startups no sentido de estarem preparadas para ter essa disponibilidade de investimento, porque justamente é isso que nós vamos buscar, né? Tratando da comunicação, inclusive para fazer essa desmistificação também da cadeia, né? E também o nosso grupo de eventos, missões e capacitações atuando bastante para que esse novo momento saia do papel e nós tenhamos assim bastante aderência e tenhamos algo propositivo para o futuro. A minha fala termina aqui. Agora nós vamos falar das startups com investidores, né? Juntando startups com investidores. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cassiano Eduardo Pinto e eu vou pedir para o Juliano me dar o passador. Obrigado, Juliano. É um privilégio poder estar com vocês nessa tarde e a gente representa um grupo aqui de 35 colaboradores voluntários que reúnem-se a cada 15 dias para construir o futuro. Essa é a palavra. Tentar construir o futuro e sair da nossa zona de conforto. Eu entrei nessa jornada quando eu participei de uma missão técnica para Londrina, que é o principal ecossistema de inovação do Brasil, e revolucionou a cidade, o ambiente local de negócios. Então eu me senti motivado para contribuir por ter tido a oportunidade de ver tanta coisa bacana que fez em Londrina, tentar fazer o mesmo em Lages aqui. Então eu comecei em 2024 a fazer parte desse grupo. A gente se reúne a cada 15 dias em diferentes locais da cidade e tenta, de forma voluntária, construir o futuro. Um pouco do que o Juliano apresentou, um pouco do Vitor apresentou, é construir um ambiente de negócios, construir protagonismo, construir
um ambiente favorável para que ideias fluam, cresçam, encontrem financiamento e fiquem na cidade. Se a gente olhar lá para a minha direita, tem um monte de gente que já está com um caminho andando. E um monte de outras ideias que podem se tornar realidade também. Então, esse é um grupo de 35 colaboradores, 28 instituições, que de maneira voluntária tentam construir o futuro. O que eu vou abordar um pouco para vocês agora aqui, como o mapeamento que o grupo do Ecossistema de Inovação realizou, a ARI tomou parte disso, foi um formulário online que mapeou um pouco quais são as startups e quais são os potenciais investidores que tem na nossa região para criar esse ambiente de negócios. Falar um pouco inicialmente das startups. Então, esse levantamento, ele viu que nós temos mapeadas 35 potenciais ideias para sair do papel já funcionando, das quais 25 responderam ao nosso questionamento e 18 não tiveram retorno. Então, já é um bom número de startups de a gente poder trabalhar nesse ambiente de negócios. A atuação delas, a grande parte está na TI e desenvolvimento de softwares, a GTEC e meio ambiente, mas há praticamente todos os setores representados ali, como IoT, biotech, educação, inteligência das coisas, saúde. Então, tem um ambiente muito rico já acontecendo aqui, que pode ser fortalecido e deve ser fortalecido, certo? Na minha direita lá, então, 68% não captou investimento. Então, é um número bastante grande, né, que pode ser aportado para que elas, de fato, cresçam. E, ao mesmo tempo, 84% delas já previram a necessidade de futuro de investimento. Quer dizer, então, nós temos aqui uma forma de poder colaborar para que esse ecossistema flua, evolua, apoiando esse suporte. Que a nossa intenção do grupo é juntar as duas pontas e dar um match. Não um Tinder de negócios, talvez, né? A gente pode brincar assim, né? Mas é como juntar as pontas para que isso, de fato, ocorra um ambiente de negócios. Então, olhando as perguntas, né? Então, 21 startups disseram que identificaram a necessidade de investimentos. Então, agora, o nosso papel, o futuro, é organizar uma capacitação para que os investidores entendam quais são as formas de investir e como isso pode ocorrer, de fato, na nossa realidade local. 4 startups não identificaram necessidade de investimento futuro, então já estão em etapa operacional, não querem mais sócios, então já estão andando com as próprias pernas. É uma forma, então, que siga tranquilamente sozinho. E das 8 que disseram que captaram recursos, elas foram por investidores anjo ou pré-seed e 5 foram por editais. As duas formas principais de investimento. Os modelos de negócio que nós temos na região são, a grande maioria está nesse segmento aqui, né, que é business to business e business to consumers. Representam 14 startups, mas também um ambiente muito rico que pode ser explorado para a geração de riquezas. O que as startups apresentaram como principais desafios está expresso nessas questões ali, né? Nós temos que fomentar um programa de inovação aberta. Ainda há uma grande distância dos eventos de inovação para a nossa região, então essa barreira tem que ser quebrada. Então, o grupo de capacitação e educação pode ter um forte aspecto nesse sentido, né, de trazer esses eventos mais próximos aqui, organizar missões que levem isso para fora da região. Um programa de aceleração de startups em diferentes estágios, principalmente para a busca de mercado e ajuste de mercado dos seus produtos. Então, percebam que são conexões que se estabelecem a partir da base para que isso flua naturalmente. Nós temos a lei de inovação já promulgada, mas agora com essa transição de governo municipal, a gente quer que de fato seja aportado recurso, que de fato isso comece a ser funcionado para investir nessa cadeia de valor local, para criar uma espiral de riqueza e que se possa alimentar esse mercado. Então, são desafios que nós mapeamos, que têm que ser colocados em prática para que esse mercado evolua e torne-se uma realidade para a inovação. Falando um pouco dos investidores agora. O que o mapeamento viu? Ó? A grande maioria das respostas, né, diz que não investiram em startups, mais de 76%. Né? Então, é um número que mostra que nós temos gente interessada aqui, mas que não sabe como fazer. Ao invés de deixar o dinheiro na poupança, ao invés de colocar no mercado de capitais para fora da região, por que não deixar aqui? Por que não criar um banco de negócios em que esse mercado vai ser desmistificado, que é uma maneira natural de evolução e crescimento nos nossos negócios locais. E 92%, né, mais de 92%, mostra que tem interesse em formar um grupo de investimento para esse fim. Então, há interesse de quem busca recursos, há interesse de quem quer botar dinheiro nesse segmento. Das respostas identificadas, então,
3 investidores, todos identificaram como pessoas físicas, né, e um como investidor anjo, e preferem já startups em operação ou em escala. Obviamente, né, querem já colocar dinheiro, mas com uma garantia que vão receber o retorno do capital investido. Isso é natural. E 2 preferem startups de tecnologias, e aí um ainda projeta agritechs, biotechs e fintechs. Então, segmentos bem distintos de negócio. Dos 3 investidores, todos se identificaram... desculpa, aqui embaixo. Já investiram em 2 a 5 startups, né, as 2 respostas, e um já investiu de 6 a 10, então já tem uma cultura maior de investimento. Mas ainda não saíram com retorno do capital investido. Então esse é um desafio também para que quando aporta recurso tenha um caminho, um plano de negócio estabelecido para que tenha clareza de qual vai ser o retorno sobre o capital investido. Dos interessados, então, né, os principais motivos que impedem de investir em startup, a gente fez essas perguntas e as 2 primeiras respostas, que com mais desafio, é que falta acesso e oportunidade de investir em startups. Então, realmente é um casamento para unir as pontas, né? E ainda falta de informações e disponibilidade de investimentos, que é uma coisa que a governança pode, de certa forma, facilitar esse encontro. Qual o suporte ou informação que você gostaria para sentir mais confortável para investir em startups? Então, número 1, isso é fato, né? Retorno sobre o capital investido. Então, preparar as startups para ter isso claro como um plano de negócios definido, vai ficar muito mais fácil para ter o retorno sobre o capital investido e juntar o capital que precisa para o seu negócio. E as principais linhas, né, de financiamento em que tem interesse são tecnologias, não tem preferência, entretenimento, e-commerce foram as principais respostas, mas ainda há um grande ambiente de negócios dos citados. E agora eu passo para a Ari para dar continuidade à sua fala. Obrigado pela atenção. Só antes de encerrar, a gente está disponível, nosso Instagram está aqui, e quem quiser se integrar a nós, cada 15 dias a gente está se juntando para fazer o futuro. Obrigada, Cassiano. Bom, eu me chamo Ariana Valcanaia, vou apresentar para vocês, então, um pouquinho sobre a Jornada Empreendedora. A Jornada Empreendedora ela é uma iniciativa do nosso ecossistema local de inovação, da nossa governança, onde a gente buscou e está buscando ainda mapear e organizar todas as ações, programas, capacitações, eventos que têm voltado para fomento do empreendedorismo, principalmente aqui em Lages. Quando eu estou falando de ações, eu estou falando de coisas que já existem. Que todas essas hélices que o pessoal comentou ali, seja a sociedade civil organizada, governo, enfim, empresas, elas já promovem, mas isso está hoje de maneira muito descentralizada, ela está esparso, as pessoas não conhecem essas iniciativas e não sabem que existe a possibilidade de isso virar uma trilha, de você entender, eu estou em determinada fase do meu negócio, o que eu posso procurar aqui em Lages. Então, a trilha é justamente isso, é mapear e organizar todas essas ações que hoje já existem aqui. E o nosso objetivo é justamente esse, oferecer um guia claro e acessível para que tanto entusiastas, pessoas curiosas que tenham interesse em empreender, quanto pessoas que já empreendem e startups, que eu não sei se é um conceito que todo mundo aqui está familiarizado, mas startups, ao contrário de empresas tradicionais, elas são empresas que têm algum viés de inovação muito forte ali, que geralmente empreendem num ambiente de extrema incerteza e que tem um nível de escala muito grande. Então, são ideias inovadoras, né? São empresas que nem sempre são de base tecnológica, a gente confunde muito isso, inovação com tecnologia, mas são essas empresas que começam com algo muito inovador, geralmente ou incremental, mudando um processo, melhorando um processo, ou disruptivo, e realmente implantando uma funcionalidade, um produto, alguma coisa que não existe no mercado, e por isso é de extrema incerteza, porque alguém não fez antes, então a gente está testando alguma coisa. E a jornada ela olha tanto para empresas tradicionais quanto para startups, justamente para poder apoiar aí o desenvolvimento de novos negócios. Essa jornada ela é composta por 5 etapas. Ela vai desde a etapa de curiosidade, que é justamente para aprender aí conceitos voltados a empreendedorismo. Aí a gente vai para a etapa de ideia, que são pessoas que elas já estão um pouco mais seguras de que elas querem empreender de alguma forma. Elas já encontraram um problema que elas querem resolver, alguma oportunidade de mercado. Aí então a gente vai para a fase de validação,
que são pessoas que agora elas querem validar se essa ideia que elas tiveram realmente tem potencial, se isso é realmente um problema que existe. A gente vai para a fase de tração, que é quando essa empresa, essa startup, já está fazendo as suas primeiras vendas ou já tem um volume estabelecido de clientes pagantes. E, por fim, a fase de escala, que são empresas que já estão em franco crescimento. E dentro da jornada empreendedora, a gente identificou, então, programas, ações, iniciativas, capacitações que já existem em Lages para cada uma dessas fases. Esse mapeamento, eu vou citar o nome da Marisa aqui, que é uma pessoa muito querida do nosso ecossistema, foi feito por ela inicialmente. A Marisa bateu na porta de várias instituições para levantar e entender quantos eventos, programas, capacitações e oportunidades tinham para cada uma dessas fases, adequada para cada um desses tipos de empreendedores. E a gente descobriu que aqui em Lages já existem mais de 110 ações. Então é coisa pra caramba que não está organizado, que está esparso aí, jogado ao vento e que a gente vai acessando aos pouquinhos. Qual que é a importância dessa jornada? Tá? A importância dessa jornada é justamente articular todas essas ações, como eu vinha falando para vocês, e facilitar o desenvolvimento da cultura empreendedora aqui no nosso município. Então, quando a Marisa foi lá bater na porta das pessoas, ela buscou governo, academia, empresa, sociedade civil. Ela foi lá no Senac, por exemplo, bater do lado do Senac e falar: o que vocês estão fazendo aqui, voltado para o empreendedor, que a gente pode levar para a nossa jornada. E tudo isso com os olhos de inovação e empreendedorismo. Quais são essas ações que, de fato, podem promover e aumentar o número de empreendedores na nossa cidade? Onde é que a gente está agora? Nesse QR Code aqui, tem uma ferramenta que a gente acabou de lançar, onde está justamente esse mapeamento dessa trilha. Tá? Primeiro foi feito o mapeamento desses atores. Essa trilha foi criada de 5 etapas que vocês viram e a gente está na fase de organizar e compartilhar quais são essas ações. Então, essa ferramenta está muito em fase inicial, mas vocês já conseguem filtrar lá, dizer que vocês são, por exemplo, a gente é curioso, ou eu sou uma empresa estabelecida, enfim, eu sou um estudante, por onde eu posso começar, ou colocar, se você já sabe qual que é a tua fase, marcar qual que é a tua fase e você vislumbrar quais são as ações voltadas para o teu perfil e para a fase que você está. A gente ainda está atualizando, se vocês forem ver, vocês não conseguem acessar ainda detalhes sobre cada uma dessas ações, mas são 119 ações, então é coisa pra caramba para a gente começar agora a esmiuçar cada uma delas. E a importância está justamente nesse mapeamento, em vocês entenderem que existe essa trilha e que existe essas ações. A gente quer utilizar dessas ferramentas depois para compartilhar com todos vocês aí todos os eventos que já existem voltados para a inovação aqui em Lages. E como eu falei, são muitos eventos, muitas iniciativas, todas elas esparsas. A gente quer entregar isso de forma continuada, de forma organizada para vocês. Os nossos próximos passos então são justamente esse, fazer essa revisão continuada. A gente está olhando para o que está acontecendo, coisas novas que estão pintando. Inclusive, se alguns de vocês aqui promovem algum tipo de ação, vocês vão ver lá que não estão mapeados ainda, busca a gente no Instagram. Por enquanto, esse é o canal que a gente tem de comunicação, é inovação.lages. Vocês podem utilizar lá o direct no Instagram para falar com a gente. Olha, estou fazendo iniciativas aqui que não estão mapeadas. Como o Cassiano falou, a governança do ecossistema local de inovação ele é um movimento voluntário. A gente se reúne a cada 15 dias, não porque a gente tem tempo, ninguém aqui tem tempo para fazer nada, é porque a gente tem vontade justamente de fazer alguma coisa diferente. E acho que a gente está muito alinhado num movimento de parar de ficar olhando quanto a grama do vizinho é mais verde, utilizar essa grama de referência para transformar a nossa numa grama verde também. Então, ela parte muito de um movimento bem bairrista, da gente mostrar que as coisas aqui em Lages também funcionam. E para onde que a gente vai, né? Qual que é a ideia dessa trilha de empreendedor, essa trilha para apoiar os nossos empreendedores, os futuros empreendedores? É justamente continuar identificando oportunidades de melhoria. Então, com essa trilha bem desenhada, eu consigo ver, por exemplo, o que falta de ação, o que falta de capacitação, para que a gente possa bater na porta dessas entidades e falar para elas e pedir esse apoio para que isso seja desenvolvido. A gente pode também não só olhar para o que está faltando, mas também destacar potencialidades. Então, ver quais são as coisas boas que a gente tem, como é que a gente pode melhorar ainda mais, e justamente para fomentar o crescimento desse ecossistema, que, como eu falei lá no início para vocês, a gente fala muito sobre startup, mas é muito importante aproximar empresas tradicionais também. Esse ecossistema é para todo mundo, é um ecossistema de empreendedorismo, ele não é um ecossistema de startups, e as startups precisam das empresas tradicionais para crescerem, para continuar trazendo inovação e fomento de empreendedorismo para a cidade.
Acho que o que eu tinha para conversar com vocês era isso. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, acho que é importante para o pessoal acessar, mas vou deixar aberto aqui para vocês interagirem e para o Vitor mediar a conversa, ele que é nosso facilitador aqui. Obrigado, pessoal. Então, agora fica aberto. A gente calculou essa apresentação para fechar em aproximadamente 1 hora, justamente para ter um tempo agora de perguntas sobre qualquer vertical de trabalho, grupo de trabalho, sobre ecossistema local, sobre algum programa específico, seja Startup Weekend, seja incubação, aceleração. Então, a gente agora fica aberto aqui para vocês, para a gente trocar uma ideia. Tem uma pergunta para você, Vitor. Para mim? Por que para mim? Porque para você, para o Juliano ou para o Cassiano, como é que eu faço para participar desse movimento? O que eu faço para fazer? O que eu faço? Como é que as coisas funcionam? Eu posso simplesmente bater na porta e começar a participar da governança do ecossistema? Então, o Cassiano ali já fez o convite. Nossos encontros são quinzenais. Nossos encontros em grupo, falando da governança do ecossistema de inovação. Cada GT, aquele grupo de trabalho... Pode voltar rapidão, né? Acho que não está tão longe. Acho. Talvez esteja. Talvez esteja. Aqui. Cada um desses grupos se encontram individualmente em grupos específicos para fazerem seus mapeamentos e ações. Mas fica o convite para participar de uma reunião, conhecer, chegar primeiro, ver como que está, participar, ver se tem interesse, se gosta. Para então depois escolher, faz muito sentido eu trabalhar na equipe no grupo de trabalho de comunicação ou de fomento, investimento e legislação. É super de demandas voluntárias. Eu vou dizer o que reforçar que a Adi disse. Ninguém tem tempo, então por isso a gente tenta ser o mais eficaz, eficiente e simples possível. Então a gente se reúne realmente para trabalhar. Então a gente evita de ficar, vamos se reunir só para bater um papo. Então, a gente bota a mão na massa para render bastante em pouco tempo e divide as tarefas de acordo com a disponibilidade de cada um. Então, se um tem uma maior habilidade em fazer design para publicação, vai em comunicação. Se outro já trabalha em nível de investimento, tem um controle bom financeiro, sabe atuar bastante com planilhas, já vai para investimento. Então, a gente a divide da melhor forma possível para que esse trabalho seja leve para todo mundo e cause um impacto da forma mais eficaz possível. Mas todos são convidados a participar das reuniões. E sigam no Instagram, lá a gente divulga sempre que tem uma reunião. Nós aqui estamos divulgando nos nossos stories, redes sociais. E tem o Instagram oficial do ecossistema de inovação. Respondido, Ari? Respondido. Inovação.lages. Se vocês esqueceram o Instagram, bate lá no Sebrae, fala com a Mari e pergunta como é que eu faço, Mari, para participar das reuniões que a Mari avisa vocês. Combinado. Vou fazer uma pergunta para o Juliano, já que ninguém quer fazer. Foi tudo combinado. Nada foi combinado. Pior que não. Pior que não foi combinado mesmo. Juliano, veio de um top-down lá da Celesc, sobre inovação como planejamento estratégico da empresa. Mas como que tu engaja teus pares nisso? Porque é fácil engajar quando alguém de cima está mandando hierarquicamente na empresa. Mas o teu trabalho como representante de inovação, como que tu engaja as pessoas próximas a você? Alô? Bem, então, não é tão simples, tá? Vitor, assim, ó. Primeiro, essa questão da inovação sempre foi, como eu falei para vocês, assim, meio que um mito, né? Eu acho que não só para a nossa empresa pública, mas também para todos que pensam sobre inovação. E aí você tem que começar a tirar essa barreira, né? Você tem que começar a tirar essa barreira, você tem que ser bastante criativo, né? Inclusive, para mim, a inovação da nossa empresa, ela tem 2 anos e meio. Né? Eu falei para vocês ali, entrou no plano diretor, no planejamento estratégico da Celesc em 2022. Né? Até você estruturar alguma coisa e começar a tratar desse tema, levou tempo. Né? Então, é algo que realmente foi desafiador, ainda mas como nós tratamos aqui, né? É algo que sempre tem que ser sendo construído. O engajamento dos pares realmente não é uma tarefa assim das mais fáceis,
porque todos também têm outras atribuições e a rotina, o dia a dia, tira um pouco a atenção em relação a esse tema. Mas nós traçamos, sobretudo aqui na nossa comissão de inovação aqui em Lages, né, algumas ações que elas são rotineiras em relação à inovação. Uma delas, que veio nos ajudar muito, os diálogos de inovação. Isso também veio por força de acordo de desempenho regional. Então, todas as agências regionais, elas têm que realizar diálogos de inovação periódicos para que nós possamos abordar esse tema e construir soluções. Mas o grande propósito desse movimento dentro da nossa empresa, além de você mudar a cultura, logicamente, em relação à inovação, é trazer a nossa sustentabilidade. Aquilo que tu falou ali tem muito sentido no nosso plano no programa de inovação da Celesc, né? Nós entendemos como inovação que é igual a uma ideia, mais a providência, né? A implementação dela e mais o resultado. Se alguma desses elementos da equação não for alcançado, nós não temos a inovação. Então passa o engajamento dos pares pelo conhecimento de toda essa política de inovação na empresa, né? Passa também por você trabalhar ações com vistas à inovação, ações internas, como eu falei para você, do diálogo de inovação, mas também ações externas, levando os nossos pares para centro de inovação, para participar de algumas iniciativas, né, naquela ação que nós fizemos, naquele curso de inovação que nós propusemos já pelo Eli, teve empregados da Celesc que participaram, né? Então, todo esse engajamento, essa atenção para o que está acontecendo no ecossistema é muito importante para nós trazermos esse público para pensar em inovação. Junto com isso, nós tivemos outras ações internas, por exemplo, o lançamento de desafios, né? Nós temos uma plataforma muito específica e abrangente para a inovação, uma plataforma de inovação que nos dá um suporte também muito efetivo no sentido de você ter a organização de todas as ideias que empregados nossos sugeriram, sabe? Então, realmente é uma soma de ações em busca da mudança cultural para o viés de inovação, mas, sobretudo, para trazer a sustentabilidade do nosso negócio, né? Está sendo construído, mas nós já conseguimos ver, tem uma fala de um ex-presidente nosso que fala assim, que ele disse assim, na nossa empresa, com quase 4.000 empregados, com uma abrangência enorme no estado de Santa Catarina, é difícil qualquer mudança. Você não vai dar um cavalinho de pau no transatlântico, né? É muito difícil você fazer isso. Então, a paciência, né? A cultura do erro, né? Você entender que isso pode acontecer, faz todo sentido e faz parte desse processo dentro da nossa empresa. Mas o que nós não conseguimos dar o cavalinho de pau no transatlântico, mas ele já mudou de lado. Tá? Então, aos poucos, nós vamos conseguindo realmente mudar essa cultura, implementar esse momento de inovação dentro da nossa empresa e certamente nós vamos alcançar os nossos objetivos de sustentabilidade e também de participação no ecossistema regional do estado e, quiçá, para fora de Santa Catarina também. Perguntas, pessoal? O pessoal está meio acanhado, acho que já foi muito claro. Nossa melhor apresentação dos Polares, né? Tudo foi muito claro, muito transparente, muito ótimo. Então está todo mundo satisfeito. Mas eu acho que a gente pode reforçar o convite, né? Nós estamos toda terça-feira, agora a próxima reunião será na semana que vem. Alguém me lembra onde será? Vamos olhar, vamos olhar na agenda aqui então. Em definição. Mas é um propósito de fazer crescimento local. Essa é a ideia, né? Nós temos muita coisa bacana acontecendo. Nós somos uma região com alto potencial no setor primário, no setor de serviços, na indústria e na educação. Então, acho que é tornar um ambiente favorável, criativo e uma cidade para o futuro. Esse é o nosso propósito. Quem quiser colaborar conosco, estamos de portas abertas para o crescimento. Volto para ti, Vitor.
Fechou, obrigado, pessoal. Deixa eu usar minha plaquinha que eu esqueci antes. Só agradecer, tá, pessoal? Agradecer a participação de vocês. E também pedir... Se quiser mudar. A gente vai aproveitar agora o momento e fazer o nosso último agradecimento, né? Só um pouquinho. Esse evento, né, a Semana de Inovação, que vem sendo desenvolvido nos últimos 4 dias, então chega ao fim. E a gente gostaria de agradecer muito, tanto ao Orion Park, ao Sebrae, a Fiesc, o SESI, Senai, IEL, e em especial a FAPESC, a Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Esse projeto está sendo escrito lá para o escritório de projetos do Orion Park desde maio. Então, para isso estar acontecendo, né, tem todo um trabalho por trás que eu acho bem importante. Assim como eles estão aí bem empenhados em fazer com que o ecossistema de inovação aconteça, né, realmente. Todas essas palestras, essas conversas, essas temáticas que foram debatidas são fundamentais para que esse ecossistema de inovação se fortaleça cada vez mais, né? Além deles, agradeço todas as outras pessoas que estiveram envolvidas, né? A Mari está aqui conosco. Eu acho que a Zilda também, né? Se tiver mais alguém, desculpe aí. A Ju, olha aí, nossas startups todas estão aqui. Algumas, né, estão expondo aqui. Então, muito obrigado e esperamos que o ano que vem a gente consiga, né, estar também novamente com a Semana de Inovação aqui na Expo Lages. Obrigada, pessoal.